Hoje vamos falar sobre as 5 principais habilidades necessárias para a alfabetização infantil. Os professores, pais, responsáveis, as habilidades de alfabetização são todas as habilidades necessárias para que a criança leia e escreva. Essas habilidades, elas incluem a percepção dos sons da linguagem, a impressão e a relação entre letras e sons. Outras habilidades de alfabetização incluem vocabulário, ortografia e compreensão de texto. Eu vou apresentar aqui algumas definições simples de habilidades contidas no conceito mais amplo de alfabetização. Vem comigo. Vamos iniciar pelo ponto consciência dos sons. A consciência fonológica, que é a consciência dos sons, é a capacidade de ouvir e brincar com os sons individuais da linguagem, de criar novas palavras utilizando os sons de maneira variada. Isso geralmente ocorre dentro do curso natural do desenvolvimento da criança. Muito bem, quando seu filho começa a brincar com pequenas partes de uma palavra, indica que ele tem alguma consciência fonológica já. É por isso que histórias que rimam são ótimas opções para o desenvolvimento das crianças, mesmo que elas ainda não possam ler. Isso para familiarizá-las com as diferentes maneiras pelas quais os sons podem ser reorganizados ou combinados. Agora vamos visitar o princípio e a consciência do copiar ou repetir. Os pais podem incentivar a conscientização da impressão, expondo as crianças a livros e outros materiais de leitura. Isso desde as mais tenras idades. A maioria das impressões começa em casa mesmo, e no ambiente cotidiano da criança. E é por isso que ler para as crianças é muito importante, para promover essa conscientização e potencializá-las com esses recursos. Quanto às impressões do ambiente, que é um outro aspecto muito importante, as crianças também captam a consciência da impressão ambiental, como palavras encontradas em sinais de trânsito, em caixinhas de cereal, em qualquer coisa que elas vejam e que sugiram alguma codificação. E essas variadas impressões são fundamentais e contribuem para mais ou menos, maior ou menor dificuldade da criança ao vivenciar o processo técnico de alfabetização. Outro aspecto importante é o vocabulário. O desenvolvimento do vocabulário se dá de 2 formas. Uma de forma ativa, quando a criança controla o seu significado e o seu uso, como acontece nas formas mais simples, por exemplo, mamãe, papai, bola, mimi. E também de forma passiva, quando o contexto consegue fazer com que a criança entenda a sua aplicação, mesmo não detendo conhecimento de sua origem. Tipo quando a mãe pede e repete, para o filho não subir e ficar pulando em cima do sofá para o sofá não rasgar. A criança entende. Outra fase da alfabetização importante é a soletração. Ortografia é simplesmente definida como o arranjo de letras para formar uma palavra. Tudo bem. Vincular significado e grafia é muito importante, porque a maneira como as palavras são escritas e a compreensão dos conceitos por trás das grafias, mesmo irregulares, ajudam e muito as crianças a aprender a ler mais cedo. Aspecto importante é a compreensão de leitura. Se uma criança pode ler e entender o significado de algo que lê, ela tem compreensão de leitura. Mais do que apenas ser capaz de ler as palavras, a compreensão da leitura, ela inclui a capacidade de extrair inferências, que são as subintenções do texto, identificar padrões e pistas ali no texto. Por exemplo, se uma criança está lendo sobre uma pessoa que decide carregar um guarda-chuva, a criança pode inferir que a pessoa está esperando chuva, ou que a chuva pode ser um fator de alguma forma ali naquela história. É compreender o que se lê. Gente, e como isso é importante num país como o Brasil, onde apenas 8% da população tem capacidade de ler e entender o que está lendo. E por fim, é ficar de olho na hora da mudança. Muitos pais ficam preocupados e atenciosos ali com a rapidez com que a criança desenvolve a alfabetização. Gente,
ela pode variar e pode ser afetada por diversos fatores, como dificuldades de aprendizagem, problemas de visão, audição ou até mesmo fala. Então, fique de olho nos sinais, nas pistas de que seu filho, o seu aluno, não está entendendo alguns dos conceitos básicos que eu citei aqui nesse rápido bate-papo. Quanto mais cedo a percepção do problema, mais rápida é a ação familiar e o desenvolvimento dos nossos pequenos. Até a próxima!